Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Uma passagem bem conhecida que fala sobre a cura de Naamã. Nós vemos aqui no versículo 1, eu vou ler alguns versículos e depois nós vamos compartilhar um pouco sobre essa passagem. O versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10.000 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel. Até aqui, por enquanto, nós vemos aqui que Naamã, no versículo 1, nós vemos que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, era um general. E o versículo 1 vai enumerando vários adjetivos referentes a esse homem. Diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito. Por ele, eles haviam tido um grande livramento. Era um herói de guerra. Então começa dando elogios, e quando parece que vai falar algo bem melhor, fala: porém leproso. Esse homem era um homem de grande prestígio, um general, certamente era honrado. A Bíblia vai dizer isso mesmo, honrado perante o seu rei, perante a sua nação. Ali certamente usava uma farda ou uma armadura, que era comum naquela época. Um homem bem condecorado na sua vida pública. Mas esse homem, quando chegava na sua casa, ele tinha que se despir daquela armadura. Ele tinha que tirar o seu traje general. Na sua casa, ele era um homem com lepra. Embora na sua vida secular, diante do público, ele tinha honra, tinha respeito e prestígio, até mesmo diante do seu rei, mas na sua casa não tinha como ele viver como um general. Embora ele tivesse, certamente deveria ter posses e bens, tinha uma esposa, tinha uma família, mas na sua casa não tinha como eles desfrutar de tudo isso, porque tinha lepra. Ele não poderia, por exemplo, a lepra é uma doença contagiosa que pega pelo tato. Ele não poderia usar os mesmos talheres. Ele não poderia abraçar sua esposa, abraçar sua filha. Embora tivesse honra, mas na sua casa ele não desfrutava dos bens a qual ele tinha. Quantas vezes existem pessoas que são dessa forma, que no serviço ele é alegre. Aliás, Naamã significa alegre como uma criança. Quantas pessoas que a gente conhece às vezes que são assim? No serviço ele tem uma personalidade, ali ele é alegre, ele brinca com todo mundo, mas quando chega em casa, ele não desfruta dessa alegria em casa. Em casa às vezes ele é rancoroso, rabugento, não consegue conversar com os filhos, não consegue compartilhar uma alegria com a esposa. Casal que às vezes até dorme separado, feliz no serviço, honrado no serviço, mas em casa não consegue desfrutar de nada disso. Então nós vemos vários personagens nessa história. O primeiro dele é Naamã, como eu disse, significa alegre como uma criança. O segundo personagem que nós vemos aqui, no versículo 2, vai falar sobre uma menina de Israel que havia sido cativa, havia sido levada para a Síria como uma prisioneira de guerra. E essa menina tinha tudo para ser infeliz e para desejar o mal ali de Naamã, já que Naamã era famoso, era um herói de guerra. Talvez poderia ter sido numa batalha que Naamã havia vencido e levado alguns cativos de Israel, e essa menina poderia estar no meio. Mas essa menina, nós vemos que ela foge à normalidade. Embora ela tivesse tudo para odiar e desejar o mal daquelas pessoas, mesmo ela estando ali num outro país, uma outra nação, com outros costumes, ela não muda a sua essência.
ela libera amor. Ela era como se ela estivesse ligada na videira e ele estivesse frutificando. E ali ela fala assim: se o meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, ele seria curado. Nós temos que ser como essa menina, mesmo vivendo na adversidade. Era uma escrava, longe de seus pais, mas mesmo assim ela não deixa de anunciar a palavra. E ela anuncia com convicção. Tanto que nós vemos que Naamã, ele vai, ou quando ele fica sabendo dessa palavra, ele toma uma atitude de fé e sai em direção à cura dele. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós temos que anunciar o Deus ao qual nós servimos dessa forma. Nós temos que anunciar um Deus poderoso para que a palavra venha gerar fé no coração das pessoas que nos ouvem e elas sejam impulsionadas a chegarem na presença de Deus com convicção, crendo que o nosso Deus tem poder para curar, tem poder para salvar, para libertar, tem poder para mudar o cativeiro, tem poder para abrir portas. Não podemos esquecer que nós servimos um Deus vivo e um Deus poderoso que detém todo o poder. Então essa menina também é um personagem. E se nós continuarmos a leitura, o capítulo inteiro vai falar sobre o episódio sobre Naamã. Nós vamos ver aqui um outro personagem. Naamã, ele viaja, ele pega cartas ali de recomendação com o seu rei e ele chega até Samaria. E ali eles colocam diante do rei. E quando o rei fica sabendo, lê aquela carta, ele se rasga, fica irritado, fala: olha, ele tá procurando alguma coisa para romper as suas relações para comigo. Sou eu Deus para curar? Olha a diferença, essa menina estava vivendo ali na Síria, num outro país, como uma escrava, prisioneira de guerra, mas mesmo assim ela estava frutificando, estava liberando palavra, crendo num Deus todo-poderoso. Agora esse homem era um rei, vivia num palácio, tinha do bom e do melhor, era um homem livre, mas não sabia que o Deus dele curava a lepra. Não cria num Deus, embora era livre, mas era um homem limitado, não tinha fé no Deus a qual ele servia. Não sabia que na sua terra havia um profeta chamado Eliseu. Não sabia. Eliseu significa Deus é a salvação. Ele não sabia disso. Será que ele não sabia que ali havia um profeta chamado Eliseu? A menina cativa lá na Síria, longe, muitos quilômetros longe, ela sabia que havia um profeta de Deus, que havia um Deus em Israel, em Samaria, que curava, e o rei não sabia nada disso. Então nós vemos esses personagens. Mas eu gostaria de meditar sobre o processo da cura de Naamã. Nós vemos que Naamã, primeira coisa, ele ouve a palavra. Nós vemos que ao ouvir a palavra, a menina falou isso: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, certamente ele seria curado. Então nós vemos que houve um processo ali. Nós vemos que Naamã, quando ele ouviu aquela palavra, a palavra entrou no coração dele. E ele partiu. Ele se moveu agora. Começou a viver aquela palavra. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Quando você sentir que Deus falou com você, agarre essa palavra. Viva essa palavra, pratique essa palavra. Ele ouviu essa palavra e ele não ficou parado. Ele foi diante do seu rei, pediu carta de recomendação. E essa palavra, ele tomou posse dessa palavra. O que Deus tem falado no seu coração. Viva essa palavra, agarre a palavra. Ainda que haja circunstância e adversidade, tome posse da palavra e fique firme na palavra. Se Deus falou para você, está falado. E Naamã não ficou parado. Ele estava ali a cerca de 148 quilômetros entre ele e Samaria. Mas ele não fica parado, ele chega diante do seu rei, ele pega a carta de recomendação e ele parte em direção a Samaria. Ele não sabia o que ia acontecer, certamente já havia batido em várias portas, mas ele tinha esperança. Ele pratica a palavra, ele ouve a palavra e pratica. É o segundo passo, o segundo princípio. O primeiro, ouça a palavra. A Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra. E Jesus falou assim: aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Quando vem as intempéries da vida, quando vem as chuvas, os vendavais e as enchentes, a casa fica firme, porque está construído sobre a rocha. Então, o segundo ponto é: pratique a palavra. Se você sentiu que Deus falou para você, agarre a palavra e pratique. Nós vemos aqui que Naamã não ficou parado. Ele pediu carta de recomendação e ele foi em direção à sua bênção. Não ficou parado. E o terceiro ponto que eu enxergo aqui também, ele não ficou parado, mas também não foi de qualquer forma. Ele não fez de qualquer jeito. Ele agiu dentro da legalidade. O que eu quero dizer com isso? Ele chegou no seu rei e falou: olha, eu preciso sair do país, eu vou para Samaria. Ali tem um profeta, eu preciso de uma bênção. Ele pediu carta de recomendação para chegar diante do rei ali de Samaria. Ele não foi de mão vazia, não foi de qualquer jeito. O que eu quero dizer com isso? Para nós chegarmos diante do Deus Todo-Poderoso, também não é de qualquer forma, também de qualquer jeito. É preciso agirmos dentro da palavra. O Senhor falou que nós temos que chegar no nome dEle. Assim como Ele pegou uma carta de recomendação, nós chegamos diante de Deus através do nome de Jesus. Fala: Senhor, em nome de Jesus eu estou aqui. O nome de Jesus nos dá legalidade para entrarmos na presença de Deus. O nome de Jesus nos dá autoridade para expulsar demônio, para orar pelos enfermos. Há poder no nome de Jesus. É o terceiro princípio que eu enxergo aqui. Mas só que esse homem, ele chega aqui diante do rei, ele expõe ali os seus problemas para o rei, mas o rei não entende. Mas Eliseu fica sabendo, fala: olha, manda ele vir até mim, que você vai saber que há profeta aqui. Há homem de Deus aqui. Aquele rei não tinha visão, mas existiam homens de Deus ali. E quando ele chega, aliás, Eliseu, ele chega diante da casa de Eliseu, está aqui no versículo 10, segundo a Reis repetindo no versículo 10, Eliseu não foi ao encontro dele. Eliseu mandou um mensageiro aqui dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficarás purificada. Então nós vemos aqui que a ordem era para ele se lavar no Rio Jordão. Mas Naamã ficou indignado. Ele dizia comigo: certamente, Naamã pensava assim: certamente o profeta vai chegar, ele vai colocar-se em pé, vai invocar o nome do seu Senhor, vai passar a mão sobre o lugar e vai restaurar a lepra. Naamã, ele tinha um pensamento, ele achava como Deus ia trabalhar, a forma que o profeta ia fazer, mas o profeta nem foi ao encontro dele, e ele se sentiu indignado, e pensou isso: nossa, eu pensei que ia fazer de uma forma, mas me falou para mim mergulhar nesse rio. Não, ele não concordou com aquilo. Mas um princípio que eu enxergo aqui: nós temos que descer. O rio que ele estava ali era o Rio Jordão. O Jordão significa aquele que desce. Naamã chega ali, certamente era um militar, ele viajava com um traje militar, ou talvez estaria com a sua armadura ali de general, mas não adianta, diante do Senhor todos somos servos, não dá para chegar diante de Deus como general, não dá também para chegar diante do Senhor como general. Ele era, embora fosse um general, mas por debaixo daqueles trajes, ou debaixo daquela armadura, atrás do brilho daquela armadura, havia uma lepra, uma doença mortal, que ia apodrecendo lentamente, até chegar à morte. Mas não dá para chegar diante de Deus de armadura e com lepra por baixo. O que eu quero dizer com isso? Não dá para mim chegar diante de Deus cheio de pecado, cheio de erros e tentar. Não tem como. Eliseu não recebeu, assim não dá. Não adianta eu estar na igreja, às vezes todo engomado, todo de terno, todo alinhado, mas com o meu coração corrompido. O Senhor sonda no meu coração e Ele sabe quem eu sou. Não dá para esconder de Deus. É preciso descer diante do Senhor. É preciso descer. É preciso tirar a armadura, tirar os trajes, tirar diante do Senhor. Eu não sou general, eu sou servo. Eu tenho que descer como servo para receber a bênção. É preciso deixar o orgulho de lado. Falar: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Eu preciso do Senhor. E Naamã, ele teve que descer. E no versículo 12 nós vamos ver que as falas de Naamã, ele fala: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderíamos lavar neles? Então nós vemos aqui que aquela pessoa agradável, como uma criança, que é o significado do nome dele, começa agora a se irar.
Quando as coisas não estavam acontecendo conforme ele queria, ou conforme ele pensava, agora começa a aparecer o verdadeiro Naamã. Ele se ira e fala, ele se orgulha e fala, não são melhores os rios lá da minha terra, são melhores de qualquer água aqui de Israel. Não, desse jeito não. Ele começa a aparecer quem ele é verdadeiramente. Mas nós temos que ser a mesma pessoa. Se as coisas estão agradáveis conforme eu quero, glória a Deus. Se as coisas não estão acontecendo conforme eu quero, glória a Deus. Nós temos que descer, sujeitar a vontade de Deus. E aqui começa a mostrar quem ele era. Então existiam pessoas ali que eram sábias e o aconselharam. Senhor, se ele falasse para você fazer uma coisa difícil, eu não ia fazer? Certamente que sim, uma coisa tão fácil, mergulhar aqui nesse rio. E ele ouve aqueles homens, então ele desce. E quando ele desce ali, ele recebe a bênção. Porque eu enxergo aqui, as coisas não são do jeito que eu quero, irmão. Quando nós estamos servindo a Deus, quando estamos buscando viver na presença do Senhor, é do jeito dele. É o Senhor que sabe, é no tempo dele, não é do meu jeito. Não é no meu tempo. Eram 7 mergulhos, podia pensar, não podia ser só um. Não podia ser lá, não podia, não é, irmão. Deus sabe o que faz. O Senhor trabalha como Ele quer, Ele é Deus. Nós somos servos. Temos que ficar isso no nosso coração. E quando Ele submete a palavra, Ele é curado. Então agora Ele volta. No versículo 15 vai dizer, então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, ele veio e pôs diante dele. Então nós vemos aqui que agora que ele mergulha ali 7 vezes, ele é curado. E quando ele é curado, ele vai até Eliseu e Eliseu o recebe. O que eu enxergo aqui? Não dá para entrar diante de Deus com pecado. Nós temos que chegar diante do Senhor e confessar a Ele. Senhor, eu pequei, eu falhei, eu sou indigno de estar na Tua presença. Perdoa-me, Senhor, por falhar. E agora nós vemos que o Senhor recebe. E assim, quando nós confessamos nossos erros, o Senhor nos recebe. E Ele recebe agora a cura. E Ele vai e conversa com Eliseu e fala, olha, agora eu sei que só em Israel há Deus. E ele volta agora transformado. Ele buscava uma cura física, mas recebeu muito mais que isso. Recebeu uma cura interior, recebeu a salvação. Imagina agora como ele ia tratar essa menina. Ele ia tratar como uma filha. E nós temos que ser assim, irmãos. Essa menina anunciou a palavra com tanta convicção que fez esse homem viajar cerca de 150 quilômetros para receber uma bênção. E nós servimos um Deus poderoso. Ela está falando de Eliseu, mas nós servimos a Jesus, que é muito maior, que tem todo o poder, toda a autoridade. E nós temos que anunciá-lo com poder e autoridade, para que as pessoas possam se levantar e chegar diante dele e receber a cura, e receber o milagre, e receber a salvação. Porque o nosso Deus tem todo o poder para curar, para salvar, para restaurar. Ele não mudou e continua sendo o mesmo Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para você no nome de Jesus e que Deus abençoe a sua vida.